Olá, minha querida amiga, meus queridos amigos, estudantes da Palavra de Deus. Este é o terceiro comentário desta série, Profecias Bíblicas, 4 princípios para o entendimento. Neste comentário, nós vamos falar sobre a história bíblica como luz para o entendimento das profecias do tempo do fim. Então, eu gostaria primeiramente antes de orar, eu gostaria de recordar com vocês aquilo que nós estudamos no comentário passado. Você pôde entender o que é uma profecia de tempo literal, pôde entender sobre o princípio de ano e também o que é uma profecia de tempo profético. Hoje, no comentário de hoje, nós vamos avançar no entendimento. Mas antes eu gostaria de deixar um texto para você de Ezequiel, capítulo 4, verso 6, para que você procure depois com calma, anote esse texto ou volte depois neste vídeo, para que você se familiarize mais com o princípio de ano. E nós vamos começar então o comentário de hoje falando especificamente um pouco mais sobre a profecia de tempo profético. Bom, nós falamos também um texto, deixamos com vocês um texto também, muito esclarecedor na semana passada, da profetisa Ellen White, Mensagens Escolhidas, que nos diz assim, vou ler uma parte apenas. O cômputo mais longo se estendia até o outono de 1844, Comentário Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 971. Esta mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 108. Então nós podemos recordar e conhecer este princípio muito importante que, como eu disse no comentário passado, no estudo passado, ela nada mais fez do que observar que na Bíblia, a partir de 1844, não existe mais uma profecia de tempo profético que foram usadas no passado, no Antigo Testamento, até chegar neste período, certo? Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 2ª Carta de Pedro, capítulo 3, que nós vamos ler os versos de 8 a 10 e também o 12. Vamos orar primeiramente. Pai de amor que estás no céu, nos ajuda agora, Senhor, a entender um pouco mais da proximidade da sua volta, analisando a tua palavra, Senhor, para estarmos preparados a viver com o Senhor na eternidade. Te pedimos humildemente pelos méritos de nosso Salvador Jesus. Amém. Então, meus queridos, 2ª Carta de Pedro nos diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, não querendo, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. No verso 12 nos diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, meus queridos, com esses versos em mente, nós podemos perceber aqui que os acontecimentos no final dos tempos serão rápidos. O Senhor também mostra esse espírito de pressa. Eles têm pressa de resolver tudo logo, de voltar logo para salvar os seus filhos que estão se preparando. Fica claro esse espírito ao lermos a Bíblia, essas passagens. Então, eu também gostaria de chamar a atenção para vocês da grande profecia bíblica, que é o que está aqui sendo falado, que para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Vejam, o Senhor, Deus Criador, Ele é o dono do tempo. Para Ele, um dia, um ano, como 1000 anos, todo o tempo está sob suas mãos, pois Ele é o dono do tempo, Ele é o Criador do universo e Ele também é quem fez todo o plano de salvação e determinou tudo. Nós sabemos pelo Apocalipse também e pela Bíblia toda que Deus trabalha em ciclos de 7. Então nós entendemos, nós conhecemos a criação de Deus logo no início da Bíblia, que ela foi feita em 7 dias literais. E essa é uma realidade que você deve
levar em conta, se você não se acordou, não se apercebeu ainda para isso, a criação foi feita em 7 dias literais. E se você, e também, o segundo ponto muito importante que eu quero lhe falar, além da criação literal, da semana da criação literal, é que se você for analisar a genealogia bíblica no Antigo Testamento e fizer os cálculos, você vai chegar à idade de aproximado de 4.000 anos, tempo do Antigo Testamento, certo? Isso é confirmado até pela história, pois a civilização mais antiga foi a da China, que tem relatos históricos, e ela foi elaborada logo após a confusão das línguas, certo? Um relato bíblico. Então, se você vai se aprofundar mais, pode se aprofundar mais com as referências que eu vou colocar aqui, mas estude essa cronologia, faça os seus cálculos e entenda esse tempo aproximado de 4.000 anos. E entenda também que após o nascimento de Jesus Cristo, deu-se então o 5º milênio e o 6º milênio, são milênios finais. E que hoje, em 2024, que podemos chamar de 6.024, nós estamos já no período da tardança do noivo. Então Jesus já deveria ter até voltado para começar o 7º milênio, que é representado na Bíblia pelo descanso da terra. E nós sabemos também, a Bíblia nos conta que o 7º milênio será o milênio, os 1.000 anos de juízo, de comprovação que ocorrerá no céu, para que depois a cidade santa desça e ocorra um juízo de execução dos ímpios. Então, leve isso tudo em conta e entenda essa maior profecia, que é a da semana da criação, do 7º milênio, e que nós já estamos no tempo da tardança do noivo, aguardando a volta de Jesus. Também você deve estudar mais as 70 semanas, a semana do ministério de Cristo, para entender melhor todas essas aplicações, certo? De dias, semanas, anos e 1.000 anos, que o Senhor mostra, porque Ele tem familiaridade com seus filhos, certo? Então, meus queridos, eu quero agora que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, nós vamos ler os versos 15 e 18 e nós vamos comentar para que você entenda que essas histórias passadas, os relatos bíblicos passados, muitas vezes são luz para o entendimento das profecias, da profecia do tempo do fim. Então vamos ler. Mateus 24, versos 15 e 18 nos diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem vê, atenda, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Veja, aqui voltou para o livro de Daniel, o livro profético, que trata dos eventos do fim. E nós vamos voltar agora para entender que essa profecia de Mateus 24 tem uma dupla aplicação. Logo, imediatamente, a primeira pergunta que foi feita para Jesus e foi respondida com a invasão de Tito no ano 70 depois de Cristo, na qual ele destruiu a cidade de Jerusalém. Mas todos os cristãos que ouviram a advertência de Deus da parte do Senhor, eles fugiram e não foram mortos. Esta é uma aplicação que podemos chamar de secundária, um cumprimento parcial desta profecia, porque nós vemos claramente no texto de Mateus 24 que essa profecia se refere ao tempo do fim, onde haverá a dupla aplicação, a segunda aplicação, a aplicação primária referente ao tempo em que o assunto está tratando, que é o tempo que vivemos hoje, que é o tempo do fim, no qual os cristãos são representados pela totalidade dos judeus daquela época. Todos os cristãos se encaixam perfeitamente sendo representados pela totalidade dos judeus daquela época. Porque a Bíblia nos mostra claramente e a profetiza, e os 4 últimos capítulos do livro Grande Conflito, você também vai entender que muitos cristãos não vão ouvir a advertência do Senhor, certo? Então fica claro para nós também, pela Bíblia, que o estandarte idolátrico que foi colocado em Terra Santa, as bandeiras de Roma que foram colocadas em Terra Santa, da advertência do Senhor, que disse: quando virdes o abominável da desolação, que
em Terra Santa, que foi colocar aqueles estandartes idolátricos ali em Jerusalém, que você também vê a informação nos livros, nos últimos capítulos do Grande Conflito, certo? Muitos judeus morreram, mas nenhum cristão morreu, porque eles ouviram essa advertência que eles deveriam fugir quando vissem aquelas bandeiras de Roma ali, e eles fugiram. Para hoje nós podemos perfeitamente, e fica muito claro, aplicarmos a totalidade dos judeus para a totalidade dos cristãos de hoje, porque nós sabemos nos 4 últimos capítulos do Grande Conflito, que eu já falei, que muitos cristãos irão aceitar e não irão resistir à marca de Satanás, ao estandarte idolátrico, à bandeira de Satanás, que é representada claramente na Bíblia pelo domingo, certo? A marca da besta, o domingo, que é o dia falso de adoração, dia de adoração ao sol, dia de adoração a Satanás, estabelecido por Roma como uma marca de Satanás para este mundo. Então, quando este dia for imposto, que o decreto dominical, que é a abominação desoladora, nós já vimos em outros estudos, quando o decreto dominical se tornar mundial, que é a abominação desoladora, e este dia for imposto para a guarda para todas as pessoas, aí sim, essa será a bandeira de estandarte idolátrico. Este será o momento para que os cristãos verdadeiros não fujam, mas eles rejeitem este dia, enquanto muitos cristãos nominais irão aceitar este dia e irão se perder eternamente, irão receber a marca, representados pelos judeus que morreram no cerco primário, no cerco de Jerusalém por Tito. Então essa aplicação, essa luz da história nos mostra claramente, nos remete ao estudante da Bíblia fiel e sincero para o tempo do fim, para o tempo agora, para que fique atento a isso e fique preparado desde já para poder resistir e não receber essa marca e não receber a perdição eterna. Muitos podem até perder a vida e vão perder, como a Bíblia nos diz, serão mártires, mas eles terão sua salvação eterna resguardada, porque eles não receberam o estandarte idolátrico de Roma, não aceitaram o domingo como imposição, como dia de guarda, sendo representado pela marca da besta, o sinal de Satanás, o dia de adoração espúrio que Roma levantou por Satanás, o usurpador do governo deste mundo. Então, que fique muito claro essa luz histórica de Mateus 24 para com este evento também mencionado em Mateus 24, o próprio evento que ocorrerá no tempo do fim, que fique claro para o estudante da Bíblia, o fiel e sincero, para que ele possa se preparar, ouvir a advertência de Deus para quando vier esta imposição e o limite da paciência de Deus se esgotar, a taça da paciência de Deus se encher, para que ele possa receber o selo Deus vivo, rejeitando então o domingo e aceitando o sábado verdadeiro, o sábado de Deus. E aí ele possa receber o selo Deus vivo e não se perca e não morra, assim como a totalidade dos cristãos fugiram ali no momento exato e não morreram, certo? Então fica essa ilustração, essa luz histórica, como muitas outras existem, como luz para a interpretação da profecia, para a preparação dos cristãos sinceros, os cristãos fiéis, que se preparem na guarda de todos os seus mandamentos e na comunhão com Deus, na confissão dos pecados, na oração e na vida diária em comunhão e santificação. Esse é o meu desejo, a minha oração para mim e para você que está assistindo esse comentário. E também no próximo comentário você vai entender um pouco mais sobre as profecias de tempo literal, que também são luz para o entendimento, que também as profecias de tempo profético do passado, elas também podem ter o seu cumprimento e tem, em algumas ocasiões, o tempo estudado, é dado como literal, porque no tempo do fim, os acontecimentos serão
muito rápidos, como diz também a profetisa Ellen White, no texto que eu acabei não lendo, de Testemunhos Seletos, volume 6, vou ler agora. Diz assim: as forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Testemunhos Seletos, volume 3, página 280. Esse texto complementa a carta de Pedro que nós lemos, que nos fala do 7º milênio como o descanso da terra. Nós podemos então entender a pressa que o Senhor Deus tem de voltar e buscar os seus filhos sinceros, fiéis, para viver com Ele num mundo sem morte, sem pecado e sem dor. Você vai entender tudo isso melhor ao se aprofundar no estudo da Bíblia e no estudo da profecia. Então, assista ao próximo comentário para que você entenda melhor as profecias de tempo literal para o tempo do fim, nas quais a história passada e as profecias de tempo profético são uma luz para o entendimento das profecias para o tempo do fim, para as profecias de tempo literal. Eu espero você no próximo comentário, pela graça, o amor e a grande misericórdia de nosso Deus.